seguinte, né? A gente fala, demais fica pedindo para eu escutar. Demais é isso mesmo. Fui dura assim, chamei a atenção bravo mesmo, porque as mães, ou elas não leem, ou elas têm problema, porque não é possível. Mais claro do que isso, e eu falei, a aula não é individual, a aula é para todo eixo, então todos têm que prestar atenção. No mais, foi tranquilo. Mas se você quiser, você pode ficar aqui. Oi, Olá, tudo bem? tudo, tia? Só tem eu aí. Mas tem um monte de gente entrando aí. Eu sei, só que pra mim não tá aparecendo. Tá aparecendo. Aí, tá vindo a Duda. Duda. Oi, Oi, Duda. Oi, tia. Tudo bem? Tudo. Oi, Júlia. Olha aqui, ó, pra você ver como é que é. Vai entrar quem agora? Ana Júlia. Entrei. Ai, que lugar lindo onde você tá, Ana. Oi, Júlia. Ele tá na casa dela? Ó, essa é minha mãe. Ai, Eu tô na casa da minha avó, Nayara. Ela tava doida pra conhecer vocês. que isso, Ana Júlia? Você sabe que não pode sair de casa. Essa aqui é dele. Mas minha mãe Essa mas é a minha mãe tem Júlia. um trabalhinho. E a de cima? Nayara. Ana? Oi. A de lá tem duas. Essa é a Eduarda. E a outra? Sofia, que saiu agora, Ana Júlia. Não, E essa é a Júlia. A pequenininha aqui. Ah, é a irmã da Eduarda. Ah, da Eduarda. Fofoqueira, né? Quer saber tudo, né? falta ainda muitos anos. Bonitinhas, né? Elas são lindas. São sim, lindas. Todas elas. Sossô, fez dever, Sossô? Sim. Fez? Ô, tia, o negócio de história tá bem aqui. Ai, que bom, dever, né? A gente, Aquele da Folha. a gente vai corrigir agora o dever de história. Júlia, tá sem som? Página que... É que ela não tem um fonezinho pra conseguir falar. Hoje é que página? Tá dando tchau. História. Tchau. Tchau. A tia hoje vai corrigir o negócio de história, aquela folhinha. O dever de casa de história da Folha. Aquele que tem lá, marque V, Que tem- que seja verdadeiro e que seja falso. Isso. Que tem o calendário indígena também. Eu não desenhei o calendário indígena. Caramba, eu tô com tantas folhas aqui. Não sei nem mais o que eu faço. Mas tinha que desenhar? Não tinha que desenhar. Não, é por causa que tinha a imagem. Aí eu não conseguia desenhar aqui, então eu não desenhei, porque eu fiz em folha. Eu não tenho impressora. Tá. Tia, esse aqui, ó. Eu fiz, olha, tia. É um que tá escrito assim, olha, coloque verdadeiro ou falso. Número 1. Tia Adriana, Oi. eu não consegui fazer. Posso te entregar sexta? Pode, mas Sexta eu é não vou- feriado. Sexta é feriado. E eu não vou ter como corrigir. Porque Tá. já vai... Porque ela não faz a correção em uma folha do caderno, depois Isso. ela copia aquilo e coloca as coisas corretas na folha. É isso Tá. aí. É isso aí. Vai copiar a resposta. Na sexta-feira, quando não tiver aula, aí você vai copiar as perguntas com as respostas. Tá. Eu acho que eu não tenho essa folha, não. Você acha o quê? Eu não tenho essa folha, não. Tem Vai. sim, que tá escrito assim, olha. Esse dever foi do dia 24. Tá. Ó, tá escrito assim. Coloque V para verdadeiros e F para falso. Aí na primeira Isso. tem nossos ancestrais praticavam a agricultura observando as estações do ano. Isso aí. Essa é a primeira pergunta. Aí tem um calendário indígena. Lá no número 3 tem um calendário indígena. É de história. Aqui. Aqui tem... Achou? Achei, tô travando.
Tá vendo como é que fez? Gente, por que vocês não vão fazendo assim? Tudo que a gente está fazendo autocorreção, vocês botam num envelope ou numa pastinha separado. E o que não foi corrigindo ainda, coloca em outra pastinha. Tá. Pra eu saber que a gente corrigiu, tia, eu sempre vejo se o negócio tá com confere, eu sempre deixo. E escreve autocorreção em cima. Caneta. Tá. Tia, Oi. eu peguei um negocinho que meu avô me deu, aí eu botei tudo que é seu dentro de um e tudo que é da tia Dani dentro de outro. Isso. Eu tinha... Quem tiver envelope, faz isso. Deixa dentro de um envelope todos os exercícios que foram corrigidos e dentro do outro envelope todos os exercícios que não foram corrigidos de folha. Ô, tia, Oi. mas lembra quando lá no negócio de feriado aí falou que a página que a gente tem que fazer é a 66 no livro de português? Hã? Lembra lá no calendário que tava falando feriado na sexta-feira? Aí falou que a gente tinha que fazer a página 66, só que a página 66 é tudo pra ler. 66, né? Não. É sim. Mas de que dia foi isso? Não, na sexta-feira desse calendário. Aqui. Tá, desse calendário, tá. Na sexta-feira é página 67, 68. Não, desculpa. 66. Não, peraí, eu tô no quarto ano. Página 66 do livro de português. É só ler. Então, é só a leitura. Ah, É tá. isso aí. Menina. Não, desculpa, né? gente. É só a página 66. Oi. É página 65 e 66 na sexta-feira. Hoje ela começou um pouco mais cedo, né? Deve ter esquecido. 65 é o exercício e a 66 é uma leitura. Isso pra casa na sexta. Isso, na sexta-feira. Mas é Aquela- que livro? Bia, você perdeu o maior papo. Que? Português? Livro de português. Tá. Gabriel tá Já entrando. perdeu o maior papo. Gente, o Gabriel faltou essa semana toda, não foi? Ou não? É, só que Não. veio... Sim, só que ele foi na aula da tia Dani. Perdeu muita coisa. Só que ele faltou semana passada inteira. Aí vai ter que pegar Oi, correção com alguém. Gabriel. Oi, tia. O que houve com você que você sumiu, Gabriel? Não deu pra eu vir pra... Não tava dando pra eu vir pras aulas. Aí O celular quebrou? Caiu no chão. eu não uso o celular. Mas por que não tava dando? Foi a internet? Muito bem, porque... Eu sei que eu não tava conseguindo. Bom, eu Peraí, uso meu deixa eu celular. falar. Peraí. Entrar. Quinto ano, peraí, deixa eu ouvir o que o Gabriel vai falar. Desativa o microfone aí, todo mundo. Fala, Gabriel, por que você não assistiu às aulas? Eu não tava conseguindo. Entrar, a internet não estava conectando, é isso? Na quarta a gente abriu e não apareceu não. A internet... É É. isso? Aham. E também um dos dias na quarta, na hora que a gente abriu, não apareceu. Não apareceu? Mamãe. Deve ser algum problema na tua internet. Deve ser. Maria Clara, quando a aula começar, ele não vai poder ficar com você, tá, Comora? Cadê Beatriz? Beatriz sumiu. Ela passou pra trás. Eita. Esperar mais 2 minutinhos. Está faltando o Antônio e quem mais? Maria Clara, parceira. Achei. Gente, Maria Clara, eu acho que só assistiu uma aula minha. Não, assistiu Não. uma semana inteira. Ela só faltou uma semana inteira porque ela disse que a internet dela tinha caído do prédio, tava sem internet uma semana. Entendi. Só que ela assistiu uma semana da sua aula, segunda semana ela não assistiu por causa das duas, porque a internet caiu, não tinha. A gente apareceu no YouTube.
Tá todo mundo lá no YouTube. Vocês viram o vídeo, gente? Que a Sim, gente... eu vi. Não, tá. Não precisa falar eu vi 3 vezes, não. Olha aqui quem é a Beatriz. Olha aqui. Aí, ó, a Beatriz, a mãe da tia. Ó, minha mãe. Esse é Lucas, essa é a Bia. Cadê? Cadê ela? Tá dando pra ver? Ah, tá. Agora tá. Oi. Então, eu avisei, porque o meu tava falhando. Ela falou que na quarta não funcionou porque não tava Essa é a entrando. Júlia. Pera aí, Gabriel. Gabriel. Oi. Já Pera aí, tira o microfone. Beatriz, amiga de Giovana, né? Sim, isso aí. É ela. Cadê? Cadê Beatriz? Abaixa um pouquinho a câmera. Ela. Tia, abaixa a câmera, só pra ver a cabeça dela. sou eu. Aí. Sua mãe é bem bonita, tia. Ah? A sua mãe é bem bonita. Ela é linda. Ô, tia, Todo mundo é maravilhoso. a Júlia avisou que a internet dela tá meio fraca, tá? A Júlia. Avisou o quê? Que a internet dela tá meio Ela fraca. tá meio fraca. Que tá o quê? Meio Meio fraca. Tia, deixa eu ver sua mãe rapidinho. fraca, que não come Deixa eu ver feijão. rapidinho. Rapidinho. Ai, que bonita, tia. Tirou uma foto pra minha mãe, Uma cadeirinha. É pra eu mandar pra Giovana. Tirar print aqui. Vamos lá, gente. Agora vamos começar a aula. Tá bom. Tá, vai. Quem não tá aqui, perdeu. Pera aí, deixa eu só ligar o ventilador, tá muito calor. Imagina eu, tenho que ficar com o cabelo solto. Eu não aguento. Faltam bonito. 3 pessoas. Não, faltam 3. Lucas, Faltam 2 pessoas. Antônio Falta Maria Clara e Antônio. e Lucas. E Lucas. O Lucas saiu. Eita, vamos começar então. Vamos lá, gente. Ô, Pegando tia, a folha de exercício. Tia, Ô, você tem Instagram? tenho. E Eu Facebook? tinha, mas perdi. E Ó, Facebook? também. Depois você me fala, porque às vezes eu fico com dúvida em alguma coisa, aí eu falo pelo direct. Tá, é Adriana Barrote. Tá. Tá. Obrigada, tia. Eu vou pesquisar É o aqui. mesmo nome de Giovana. Vou botar aqui, ó, pra quem precisar. Tá. Eu já Principalmente tenho- a Duda, ela também tem. Pera aí, a tia é o quê? Da sua amiga ou Bia? Facebook. A tia Adriana é tia da minha amiga. Minha amiga é sobrinha da tia. Tia, é o Oi. mesmo no Facebook? Que o meu Achei, já achei. Sim. Já achei a tia. Facebook. Aqui, ó. Instagram. Eu vou tirar print porque às vezes eu sou meio esquecida. Aqui, olha, tia. Ô, Maria Clara. Fala, Maria. É, isso Tia, mesmo. maiúsculo? Aqui é minúsculo. Ah, tá. Adriana Agora todo mundo vai pegar o negócio da tia. Quinto Olha da ano. minha tela. Quinto ano. É isso aí, Bia. Quinto ano. Bia, agora baixa. Vamos começar. Sim, sim. Todo mundo pegando uma folhinha. Todo mundo já está com a folha de dever de história, né? Pra gente fazer a Sim. correção. Mas é qual folha? Adriana. Gabriel tá com A folha de Gabriel? história. Ah, de história. De história, do dia 24. É a folha que está escrito assim: coloque verdadeiro ou falso V. entre parênteses. Coloque V V para ou S verdadeiro. entre parênteses. Olha, tia, eu consegui fazer. É só uma folha? Ótimo. Duas. São 2 folhas. Tá escrito atividade. Achou. Então vamos lá. Número 1. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vamos tentar fazer o possível para que eu não fique parando a aula para chamar atenção, porque hoje a gente tem bastante coisa para fazer, tá? Então vamos fazer o possível para vocês não ficarem me chamando, me atrapalhando, fazendo barulho dentro de casa. Desativem o telefone, o microfone. Só Sim. falem comigo quando for necessário, quando quiserem tirar dúvida. Não vamos falar à toa, ok? Como é que é o início do número 1 da atividade?
Coloque V para verdadeiro e F para falso. A primeira pergunta é: nossos ancestrais praticavam a agricultura observando as estações do ano. Aí você tem que... Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro, isso aí. Maria Pacheco está entrando. Verdadeiro. Vamos esperar a Maria para ver se ela vai conseguir entrar. Maria. Para, Gabriel. Desativa o seu microfone, Gabriel. Maria. Oi. Oi, meu amor. Olha só. A gente está começando a corrigir o dever da folha, aquela folhinha que eu dei de dever de casa do dia 24 de história. Eu sei, mas o dever estava lá para você imprimir ou para você copiar. Tá, acho que eu tenho a folha. Isso. Qual é o nome daquele texto lá em cima? Não tem texto lá em cima. Não tem nenhum texto. Fala, Beatriz. Só pra você saber, eu aumentei o grau do óculos. Eu aumentei o grau do óculos, então meu óculos está lá na ótica para colocar outra lente. Então, se eu não enxergar muito bem, desculpa, tá? Por causa que ele vai ser devolvido mais 6 horas da tarde, por aí. Tá bom, tá ótimo. Conseguiu aí, Maria? Já pegou as folhinhas, Maria? Já peguei. Tá, então vamos lá. A primeira. Nossos ancestrais praticavam a agricultura observando as estações do ano. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Gente, olha só, não precisa ficar ver, é só falar, ver. E não precisa todo mundo, se um respondeu, ninguém precisa mais responder, tá? Tá. O segundo, através das estações, também sabiam a época de cheia dos rios e quando o solo estaria encharcado. Verdadeiro. Verdadeiro. História, né, tia? Na pré-história, a luz do dia prejudicava a prática da pesca, caça e coleta de frutos da natureza. Falso. Ela ajudava, na verdade. Isso. A passagem do tempo antigamente era relacionada com a observação da natureza. Verdadeiro. Oi, Desculpa, Lucas. Oi, tia. Lucas, folhinha de história. Tenho. Já tá com ela? Sim, já estou com ela. Eu vi no site. Tá, então já vamos. Tá ótimo. Então já vai corrigindo aí. Tá. O calendário gregoriano é o principal calendário utilizado no mundo atualmente. Verdadeiro. Não, falso. Verdadeiro. É verdadeiro. Não, é verdadeiro. O gregoriano, sim. O gregoriano, sim. Os outros, não. Olha só, o gregoriano é um dos mais usados. Não é que ele seja usado em todos os lugares do planeta, não. Mas ele é um dos que mais são usados, tá? Principalmente na América. A contagem do tempo no calendário gregoriano tem como marco a morte de Jesus Cristo? F. Falso. É o nascimento, na verdade. É o nascimento. Isso. A Páscoa que indica a morte. Ou a ressurreição. Não indica a morte, indica A ressurreição. A ressurreição. Isso. Eu sei tudo isso. Ele morre no terceiro dia, ele ressuscita. Tá. No terceiro dia. Agora vamos para 2. Número 2, complete as frases. Fala, Lucas. A primeira é V, a segunda também é V, a terceira também é V? A primeira é V, a segunda V, a terceira é F. F. Na pré-história é V. É V, V, F, V, BVF. F. Júlia conseguiu pegar, Júlia? Pronto. Corrigiu, Júlia? Tia Adriana? Cadê a folha, Júlia? Não tem?
Não copiou também, Júlia? Júlia. Eu copiei. Ah, Júlia tem que copiar. Ah, copiou? Copiou? Então tá ótimo. Complete as frases. Letra A. Para datar os acontecimentos que aconteceram antes do nascimento de Jesus, utiliza-se a sílaba AC, que significa Antes de Cristo. ótimo. Letra B. Os acontecimentos que sucederam ao nascimento de Cristo podem ser datados com ou sem Depois de Cristo. Isso, Calma. que significa depois de Cristo. Letra C. Após o nascimento de Cristo, iniciou-se uma nova era denominada Idade Antiga. Era Cristã. Era cristã. Era cristã. Pera aí, tia. Eu coloquei história. Era cristã. Quase que eu coloco gregoriano. Era gregoriano. Só um Tô minuto. botando, Júlia, eu tô botando aí para você. Era cristã. Aí se ela ouve. Mas deixa. Número 3. Observe o calendário indígena abaixo e E a completa. D? Que D? Ah, é. D? Ah, esqueci. É. Após o nascimento de Cristo, iniciou-se... Não, já falei. Não, D. D, não tá. C. Hoje em dia, algumas sociedades se baseiam no movimento da... No movimento da... Ninguém fez, não? Letra D. Não, Terra. eu fiz, só que eu tava com dúvida. Terra. No movimento da Terra. Em relação ao Sol... O de baixo eu fiz. Outros contam a passagem do tempo por meio dos ciclos da Natureza. Natureza. Lua. Natureza. Não é Sério? da natureza, é da Lua. Ah, achei que era da natureza. Eu achei que era natureza. Eu errei. Ué, tia, não é dos ciclos da natureza? Do ciclo. Tinha isso no livro de história. Ah, a gente falou sobre a Lua? Não, a gente nem leu. Sim, senhora. Deixa. Falando, Tem tem. certeza? Depois eu vou ver no livro. Tem no livro, vocês podem procurar. Não. Esse trecho eu tirei do livro. Depois eu falo até a página para vocês. Eu tirei Tá bom. do livro esse trecho. 3. Observe o calendário indígena abaixo e complete as frases. Baseado nas imagens que estão no calendário, podemos concluir que os indígenas relacionam a passagem do tempo a... Agricultura. E que mais? Fenômenos da natureza. Outros fenômenos da natureza. Agricultura e fenômenos da natureza. Tia, fenômenos tem acento? Fenômenos, acento circunflexo no nó. Descubra quantos anos tem 3 décadas. 30 anos. 30 anos. 30 anos. Ah, E é verdade, tia, tá escrito aqui. Algumas sociedades se baseiam no movimento da Terra em relação ao Sol. Outras contam com o tempo por meio dos ciclos da Lua. Isso, desativa, Tia. porque o bombeiro tá passando aí. Acho que é o É bombeiro. para que eu achei que era o de baixo, que estava escrito ciclos da natureza. Ah, Só que tava aí, ciclos da Lua. vamos lá, vamos continuar. Então, letra A, 3 décadas são quantos anos? 30 anos. 30 anos. 5 milênios. 5 anos. 5 mil 5 anos. mil anos. 5 mil anos. 5 mil anos. Terceiro. Meio século. É a metade de 50 século. 50 anos. 50 anos. Vai, tia. Gente, olha só, tem muita gente falando. Desativa o microfone, que eu vou pedir de um em um para responder, tá? Porque tá muito barulho. Bia, desativa.
Ah, foi mal. Meio século, 8 séculos. Fala para mim, Maria Clara Comora. 8 séculos, na letra D. Comora. Não tem a folha, mas poderia ter copiado, né? Não fez porque não quis, né, Maria? Tá, fala para mim, Nayara. 8 anos? 800 anos. A gente está lidando com séculos. Século é o quê? De 100 em 100 anos. Então, se eu contar 8 séculos, eu tenho 100, 200, 300, 400, 500, 8 séculos. Década de 10 e 10. Tá travando seu som. Tia, repete. A gente não ouviu nada direito. Tava Não era assim, não, Bia. Você é muito ruim de imitar a voz. Tá, olha só. Então, década de 10 em 10 anos. Século de 100 em 100 anos e milênio de 1000 em 1000 anos, tá? Uhum. Sempre assim. Descubra a década de cada ano. 1527. Fala para mim, Lucas. Tia, eu não tenho essa folha. Mas você copiou o que você falou. Ué. Eu só tinha a folha. Eu só tinha a folha até... Cadê? Até... Descubra quantos anos tem. 3 décadas, 30 anos, 5 milênios, 5 Lucas, e por que você não copiou, Lucas? Eu não sabia que tinha mais. Ah, Lucas. Fala para mim, Eduarda. 1527, qual é a década? Tia, eu tô sem folha. Gente do céu, e não copiou também? Meu Deus do céu. Fala para mim, Sofia. 15 décadas? Número 5, tá? Letra A, 1527. Qual é a década? 15 décadas? Não. Gabriel fez? Fala, Gabriel. 1520. Ótimo, 1520, tá? Letra B, 2019. Qual é a década, Ana Júlia? Ana Júlia. Beatriz, qual é a década? Beatriz? tia, tá, que saiu travado. 2019, na letra B, qual é a década? 21. 21? 2010, Bia. Nós estamos no número 5. A letra B. Tia, eu coloquei 2000. Não, gente, a década, na letra B, a década é de 2010. Eu acertei. 2010. Achei que era século. Desculpa, tia. Confundi. Eu fiz todos com século. Tá. Letra C. Década de 2005. Fala, Lucas. 2000. Ótimo. Letra D. Década de 1231. Maria Pacheco. 1230. Ótimo. Número 6. Eu acertei tudo. Tia, eu coloquei década dos 30, pode? Não. 1230. Década de 1230. Número 6. Informe os anos aos quais os séculos se referem. Gente, esse exercício tem todo ele no livro. Eu só mudei os números, tá? Não tem motivo para você estar errando tanto assim, gente. Tia, porque ele está todo no livro, era só pesquisar. Não é um exercício. Fala, eu tô acertando tudo porque eu pesquisei do livro.
Ótimo, Gabriel, é isso aí. Eu também, Eu não, tia. tia, eu tirei da cabeça. Mas às A vezes gente é bom teve aula. Aí Mas a gente eu teve também, aula de porque ela passou, matemática, então eu perguntava. acabei lembrando. Mas às vezes é bom a gente dar uma olhada no livro para a gente confirmar se é isso mesmo, tá? Eu peguei do livro. Tá. Número 6. Informe os anos aos quais o século se refere. Século XIX se refere a que ano? Começa em que ano e termina em que ano? Século XIX. 1801. Tia, não entendi. Pode falar, Gabriel. Pode falar, Gabriel. 1801 a... Até 1900. Isso, Gabriel. Então, o século XIX começa em 1801 e termina em 1900, tá? Então, é 1801 a 1900. Eu botei até 1900. Tá ótimo. Letra B. Século XV. Fala para mim, Nayara. Eu pensava que era para colocar o número que estava aqui, não sabia que era Eu pra também colocar o pensei. até. Eu coloquei aqui do lado do século X, 1X. Tá vendo? 11. Eu achei que era não, É por- 19, desculpa, 19. Eu achei que era para fazer isso. Pois é, vocês não estão pesquisando o dever no livro? Mas eu pesquisei no livro, tava pensando que era para colocar o ano aqui. Achei que era pra, tipo, tá em eu- forma de letra, então era Olha pra colocar só. em forma de número. Olha só, eu sabia que vocês iam ter dúvida nesse dever, então eu procurei fazer exatamente como estava no livro, para que não houvesse dúvida, para vocês terem uma fonte de onde vocês pudessem pesquisar. E ninguém pesquisou, a maioria não pesquisou no livro, né? Então, Gabriel, século XV, fala para mim. Século XV, tia, é de Letra B. 1401 até 1500. Ótimo, 1401 até 1500. Maria Pacheco, século II. Tia, eu também confundia por causa que a aula passada não tava. Tá, fala para mim, Lucas, século II. De 1 até Não. 2. Não, nós estamos falando Não? de século, a gente está falando de 100 anos, tá? Quando a gente fala em séculos, tem que ter um período de 100 anos. O século I é do 1 ao 100. E o século II? Século 2 é do 101 aos 200. Ótimo, século II, 101 a 200. Quando a gente fala de século, a gente fala de um período de 100 anos. A gente tem que lembrar sempre disso, tá? Então, se eu sei que o século I começou no ano 1 e terminou no ano 100, o século II começa no ano 101 e termina no ano 200, tá? Um período de 100 anos que eu tenho que contar. Letra Tia. D. Oi. Você pode, depois que você falar a letra D, você pode repetir de novo, só para eu ver se tá certo? Tá. Século XVII. Pode falar, Gabriel. De século XVII é 1601 até 1700. Ótimo. Isso aí, Gabriel. Lembra que eu expliquei para vocês assim, gente? Tenha sempre como referência o número romano. Se eu peço, né, o período do século XVII, por exemplo, então, se é 17, eu sei que vai começar com 16. Né? Lembra que nós explicamos? Se é século XVII, vai começar com 16. Então, 1601. Quais são os dois primeiros anos? Os dois primeiros algarismos de 1601. 1 e 6? 1 e 6 são os dois primeiros algarismos. Então, eu já sei que vai começar em 1601, porque sempre começa com 1, tá? E termina com 00.
Ok? Sempre tomando como referência o numeral romano. É sempre o número anterior ao numeral romano que está sempre pedindo. Se eu peço o século XV, eu vou pegar o número que vem antes, que é o número 14. Então, eu já sei que o século XV começa no ano 1401 e termina em 1500. Tudo bem? Sim. Ok. Ok, então vamos lá. 7. A Bia, olha só. Letra A. Ficou 1801 a 1900. Gente, eu estou falando letra A do número 6, estou repetindo. Tá, eu sei. 1801 a 1900. Letra B. 1401 a 1500. Letra C. 101 a 200. Letra D. 1601 a 1700. Número 7. Ok, tia. Tá certinho. Obrigada. Nada. Número 7. Eu não errei nada. Faça como modelo. Gabriel, você é um espetáculo. Nós temos a letra A, que é um modelo, né? Eu botei até em negrito os 2 primeiros números. 1997. O 19 eu coloquei em negrito, tá? Para a gente descobrir qual é o século de 1997, como não é um número exato, como ele não termina com 00, o que eu tenho que fazer? Somar os 2 primeiros algarismos com mais 1. Entenderam? Sim. Entenderam? Aham. Sim. Tá? Ele não é um número exato, ele não é 1900, né? Ele não é assim, ele não termina com 00, ele termina com 97. Então, o que eu faço? Eu risco o 97. O 97 morre. E somo com mais 1 os 2 primeiros algarismos. 19 mais 1 vai dar 20, século 20. Ok? XX. Ok. Isso. Letra B. 1532. Alguém fez? Bia Sim, fez? eu. Sim, fiz. Eu, tia. Ah, peraí. Bia, fala para mim a letra B. Pera aí. Só um minuto, tia. Posso falar a próxima? Letra É B. que- Tá, fala para Posso mim, falar Nayara, assim, a letra B. Fala, Nayara, letra B. 1532. 15 mais 1 é igual a 16. Século X, B. Pauzinho. Isso, ótimo. X veio e um pauzinho. Pronto. Letra C, Agora eu posso falar a Bia. letra C? Isso. 1740, né? 17 mais 1 é igual a 18, século X, V111, que é século 18 em letras. Isso, ótimo. Isso. Ótimo, isso aí. Eu tô em que letra? D, né? Agora vamos para D. Século 9. Esse daí foi uma pegadinha para vocês. Por quê? O número 900 é um número exato. Então, eu preciso somar com mais 1? Não. Não, porque ele termina com 00. Então, que século é esse? Século 9. 9. Século 9, é isso aí. Eu não preciso somar aí, eu não tenho número para somar, ele é um número exato, então ele é século 9. Só colocar o negócio dele. Isso, é um pauzinho e um X. Letra E, 2016. Fala para mim, Nayara. 2016. 20 mais 1 é igual a 21. Eu não fiz esse. Século X, X e um pauzinho. Né? Ótimo. Número 8. Se o ano 1 até o ano 1000 corresponde ao primeiro milênio, o ano 1001 até 2000 corresponde a qual milênio? Segundo milênio. Segundo milênio. Segundo milênio. Em que milênio estamos? Segundo Terceiro milênio. Terceiro milênio. Terceiro milênio. Em que milênio? Em que ano começou o terceiro milênio? 2001. 2001. 2001.
É a mesma regra do século, 2001. E vai terminar quando? Em 3001. 2100. Não, vai terminar no ano 3000. Acertei. Tá? Então, coloquem aí no número 9, entre parênteses, 2001, 2001 a 3000. Coloca aí, Gabriel, no número 9, entre parênteses. Aqui no número 9 que pergunta em que milênio estamos? Você vai colocar terceiro milênio. Entre parênteses, você vai colocar 2001 a 3000. Pronto, acabamos de dever de casa. Agora, livro de... Português? Livro de geografia. Geografia, acertei. Página 120, não é, tia? Livro de geografia, página 120. Isso aí. Oi, tia. Oi. E agora eu estou adiantando os deveres. É tipo ontem. Ontem foi dever de ciência e quando acabou a aula eu já fiz o dever para deixar já adiantado. Isso aí, ótimo. Muito bem. Qual página? 120, capítulo 3, população do Brasil. Posso ler? Pode ler. Há diferentes maneiras. Nayara. Tá. Né? Tá. Há diferentes maneiras de estudar a população de um país. Além de. Olha só, Nayara, peraí. Todo mundo desativa o microfone. Gabriel. Todo mundo, isso. Maria Pacheco, desativa o microfone, que está fazendo um chiado aqui. Era o seu mesmo, Maria. Vai, Nayara, pode falar. Há diferentes maneiras de estudar a população de um país. Além de ver o número de habitantes e como eles são distribuídos no território, podemos agrupá-los de acordo com a característica como idade, cor da pele, gênero e classe social, entre outros fatores. Ótimo. Trocando de página, lá na página 122. Posso ler, Quantos são, pode? Quantos são os brasileiros? Quantos são os brasileiros? O Brasil é um dos países mais populosos do continente americano. Mas você sabe que uma população brasileira contada... Gente, desativem. Peraí, Lucas. Tá muito barulho. Vai, Lucas. O Brasil é um dos países mais populosos do continente americano. Mas você sabe como a população brasileira é contada? A contagem da população é feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, por meio do censo demográfico e das projeções do número de habitantes. Esse censo... Então, olha só. Isso. Então, as pessoas que trabalham no censo demográfico, o que elas fazem? Elas vêm na nossa casa e fazem uma pesquisa. Perguntam tudo, quantas pessoas moram na casa, quantas pessoas são casadas, quantos filhos têm, qual a idade de cada um, se todos trabalham, qual é a renda de cada um. Tudo é perguntado no censo demográfico. Tá? Tudo isso é perguntado, tá? Vai, pode continuar. Elas são entrevistadas em suas próprias residências e respondem a questionários sobre quantidade de pessoas que moram na casa, grau de parentesco, grau de instrução, renda familiar, etc. Dessa pesquisa, obtém-se, após a reunião de vários dados, por exemplo, a quantidade total da população do país. Projeção. Número provável de habitantes, definido por meio de estudos feitos com cálculos matemáticos. Isso. Veja Por que o IBGE faz essa contagem? Para eles saber o número total da população do país, para eles fazerem as ações sociais, né, que são as políticas públicas de ações sociais no nosso país, tá? É para fazer uma série de coisas no nosso país.
para saber quantas pessoas tem por região, quantas pessoas estão abaixo do nível da pobreza, quantas pessoas estão acima do nível da pobreza. Muita coisa são estudadas através desse censo demográfico, dessas pessoas que vêm à nossa casa, fazem essa entrevista. Gente, eu estou falando. Através dessas perguntas, muita coisa as pessoas ficam sabendo para quê? Para melhorar a qualidade de vida das pessoas, da população, tá? É através dessas perguntas que a gente fica sabendo. Quem quer perguntar agora? Quem quer falar? Mas também eles não vão em todas as casas do Brasil, só vão em algumas que estão. Mas eles vão em bastante casa. Então, Eu né? tinha te pedido. Eles nunca foram na Ô, minha. tia, mas eles vão em comunidades? Eu acho que sim, eu creio que sim. Acho que não. Olha só, como é que eles vão saber que tem pessoas abaixo do nível da pobreza? Que tem pessoas que são pobres? Sim, eu sei disso. Só tem que tomar cuidado por causa que às vezes eles podem ser mortos, né? Eu não, mas aí eu acho que os donos, né, deve ter algum esquema, lá, né? Deve ter algum esquema para eles poderem subir, né? Alguma autorização, né? Isso. Vão camuflados. Dos donos. Não pode entrar qualquer um, Nayara. Eu sei. Só pode entrar morador e amigo de morador. Desativa o microfone. Fala, Gabriel. Ô, tia, o número 1 eu já fiz. Aí depois eu vi que era para aula e eu parei. Tá. Continua a ler pra mim, Eduarda. Veja a seguir um gráfico. Peraí, Eduardo, não precisa ler, não, eu sei que vou ler, é pequenininho. Veja a seguir um gráfico que mostra o crescimento da população brasileira e uma projeção para os próximos anos até 2100. Então, aqui a gente tem um gráfico que é do crescimento e projeção da população brasileira de 1950 a 2100. Quando a gente fala em projeção, a gente está falando no cálculo exato, eles têm a total certeza do que eles estão falando? Não, eles fazem estudos e eles fazem essa projeção, esse número provável, né? De acordo com os estudos que eles vão fazer, então é provável que aconteça desse jeito que eles vão falar aqui, tá bom? Então, aí nós temos esse gráfico aqui, ó, de 1950 a 2100, o crescimento da população. Aí a gente tem aqui os anos aqui embaixo. Observem que em 1950 a gente tinha 53.974.726 pessoas, habitantes no Brasil, tá? E esse número foi crescendo de acordo com cada década. Olha, em cada década, esse número aumentou muito. No ano de 2020, eles fizeram a projeção de 215.997.014. Olha como que esse número subiu absurdamente do ano 1950 até o ano de 2020, que é o ano que a gente está. Tá? E olha como a população vai crescer, ela vai até o pico lá no ano de 2050. No ano de 2050, vai haver no Brasil, né, uma projeção de que haja 238.270.379 habitantes, tá? Isso em 2050. E aí, de 2050 a 2100, esse número cresce, tá? Nós vamos entender... Esse número cresce? Não, desculpa. Esse número desce, tá? A quantidade de habitantes diminui. A gente vai descobrir aqui, lendo aqui, por que essa quantidade de habitantes, ela diminui, tá? Isso que eu queria falar, tia. Ela vai crescer até 2050. Quando chega em 2050, eu estou falando, você vai esperar em silêncio. Desculpa. Ela vai crescer até 2050. Quando chega em 2050, ela tem uma queda, tá? Nessa taxa de natalidade. Ela tem essa queda aí. Aí a gente vai descobrir. Fala agora, Bia.
principalmente deve cair por causa da coisa ambiental, que está ficando poluído. Esqueci o que é ambiental, alguma coisa ambiental, por causa que... essas coisas assim, por causa que acaba flora e tendo a muita fauna? poluição e há buracos nas camadas de ozônio. Aí os raios solares acabam entrando, derretem a geleira, e essas coisas acontecem, por isso deve tirar bastante vida. Isso, pode ser, mas aí não está se falando em tirar vida, está falando de nascimento. Quando a gente fala em taxa de natalidade, a gente fala em nascimento. Quando a gente Tia, não tá dando para ouvir. Fala de novo. Travou. Peraí. Quando a gente fala em taxa de natalidade, a gente fala em nascimento, não em morte, tá? Aqui não se morreu, a gente não está falando de morte. A gente está falando de nascimento de pessoas, tá? Tá falando a quantidade de quantas pessoas vão nascer. Ana Júlia saiu? Por que a Ana Júlia tinha saído? Sei não. Olha, gente, quem fica saindo, eu não posso ficar admitindo no meio da aula, não. Tia, eu acho que foi que ela escreveu, tia, vou pedir um marca-texto. Ela deve... alguém entrou aí. Ana Júlia, por que você saiu da aula? Não saí não, minha internet caiu. Ah, tá bom. Tá bom. Então, vamos lá. Então, aqui a gente está falando não em morte, a gente está falando em natalidade. Quando a gente fala em natalidade, a gente fala em vida, em nascimento de pessoas. E quando a gente fala em morte, qual é o nome? Peraí, taxa de mortalidade. Tá? Aí a gente fala em morte, tá? A gente está falando, esse gráfico aqui está mostrando para a gente que até 2050 vai nascer muitas pessoas, tá? Mais de 2050 a 2100, esse número de nascimento ele vai diminuir. Tá bom? Cheia. Então, vamos lá. Lê para mim, Eduarda, lê para mim. Ao analisar o gráfico, percebe-se que a população brasileira até agora só aumentou. A população cresce quando em um local nasce mais pessoas do que morrem. Esse crescimento populacional é denominado crescimento natural ou vegetativo. A quantidade de crianças que nascem vítimas no período de um ano é a chamada taxa natalidade. Gente, que barulho é esse? Gente, desativem o microfone. Todo mundo desativando. Gente, desativem o microfone, tá um barulho horrível. Maria, eu acho que é o seu, Maria Pacheco. É da Maria Pacheco. Desativa. Maria, fica com o microfone desativado. Só ativa se você quiser falar comigo, tá? Tia, porque seu microfone tá fazendo muito barulho. Não, eu tô aqui embaixo na casa da minha avó sozinha. Minha avó tá lá em cima com a minha irmã. Quem tá falando? Eu. Ana Júlia. Mas não foi você, foi Maria, desativa. O microfone de Maria Pacheco. Vai, continua. A quantidade de crianças... Já o número de pessoas que morrem nesse mesmo... Peraí. A quantidade de crianças que nascem vivas no período de um ano... Gabriel, você está atrapalhando. Você está falando no microfone. Chamada taxa de natalidade. Já o número ligado. Gente, 5º ano. Eu não estou conseguindo dar aula no 5º ano hoje. O que está acontecendo? Ô, tia, todo mundo tá falando, me perdi. Onde é que vocês estão? Nem eu sei onde eu estou, gente. 5º ano. 5º ano, desativa o microfone agora, todo mundo. Todo mundo. O que está acontecendo com o 5º ano?
Não estou conseguindo dar aula hoje, gente. Essa turma é tão boa para me dar aula. Tia, é porque você falou que o meu tava ligado, que eu falei no microfone, só que o meu tava desligado. Mas você fica fazendo som, você pega e fica assim, fazendo barulho assim, e atrapalha a gente. Caramba. Só que o meu tava desligado. Mas sai som do seu. Sabe por que eu sei que é você? Porque fica amarelo, fica verde, aonde está a sua foto. Então é você que está falando. Cada um que está falando, você pode ver que o meu está verde em volta, porque eu estou falando. Eu sei exatamente quem está falando e quem está emitindo som. Tem tipo uma escadinha assim, Não, você vai subindo. É por causa que a imagem, é a sua Gente, imagem que tá vamos aparecendo. voltar à aula. O tempo está passando. Vamos voltar à aula. A quantidade de crianças que nascem vivas no período de um ano é chamada de taxa de natalidade. Já o número de pessoas que morrem nesse mesmo período é o local define a taxa de mortalidade. Isso. Então, viram o que falou aqui? As pessoas que nascem, né? Peraí, deixa eu ver onde está escrito aqui, porque aí eu leio de novo para vocês. A quantidade de crianças que nascem vivas no período de um ano é a chamada taxa de natalidade, tá? São as pessoas que nascem. Então, se está nascendo muitas pessoas e já tem uma quantidade de pessoas nesse mesmo território, no território que a gente está estudando, no Brasil, a gente tem várias pessoas vivas no Brasil. E se cada vez vai nascendo mais, então a quantidade de habitantes aumenta muito, tá? E o que é a quantidade de mortalidade? São as pessoas que morrem, tá? Vamos lá. O que os dados do censo demográfico revelam? Lê para mim, Maria Clara Pacheco. A entrevista do censo é bastante ampla. Entre os vários aspectos que são investigados o gênero do entrevistado e seus familiares, idade, cor e raça, se tem filhos, se está casado ou solteiro, se trabalha, quanto ganha, se estuda, se é pessoa com deficiência, qual a religiosidade, entre muitas outras perguntas. Isso, então são essas pessoas que eu falei para vocês, né, do censo demográfico, que vão nas nossas casas fazer as entrevistas. Elas perguntam tudo sobre a nossa casa. Tudo, tudo. Salário, escolaridade, religião, tudo. Idade de todos, quantos filhos têm, quantas pessoas moram dentro da casa, a renda da família. Não, isso não. Quanto cada um da família ganha, tá? Continua para mim, Maria. Esses dados... Maria está chiando muito o seu microfone. Desativa ele. Não vai dar para você ler, não. Lê para mim. Lê para mim, Sofia. Esses dados são muito úteis para governos... Maria, desativa o seu. Fala. Vai. Esses dados são muito úteis para os governos planejarem políticas públicas, ações e programas do governo que visam atender às necessidades da população e para as diversas empresas fazerem investimentos. As instituições utilizam os dados coletados pelo IBGE para pesquisa de planejamento de ações, já que são coletados dados sobre variadas características da população. Isso. Então, o que são políticas públicas? São ações sociais coletivas que têm o objetivo de garantir o direito da população, tá? Visa o atendimento às necessidades da população. Isso são políticas públicas, tá? De ações sociais, tá? Tia, não tô ouvindo nada que você tá falando, tá travando muito. Não dá para te entender. Então, o que eu estava falando? O que são... Tá me ouvindo agora? Sim. Tá, então o que são políticas públicas?
são ações sociais coletivas que garante o direito das pessoas, que garante o direito da sociedade, tá? Que visa o atendimento às necessidades da sociedade. A gente, como família. Fala de novo, não deu para entender. Não nada. A gente tem como exemplo o Bolsa Família, tá? Que é um exemplo de uma política pública de ação social. Tá? Tá ouvindo agora? Isso. Sim. A Bolsa Família ajuda muito a população mais carente, a população mais pobre, não é? Nós temos também a farmácia popular, que vende remédios nos preços assim, bem baratinhos, tá? E diversas outras ações, tá? Existem postos de saúde que dão remédio para evitar a gravidez. Isso também são projetos de ações sociais, tá? Continua para mim agora, Bia. O censo... Tá com o microfone ligado, desculpa. O censo é publicado em relatórios para que toda a população possa acessar. E os dados podem ser analisados por distritos, bairros, municípios, estados, Distrito Federal e regiões. Continua. Há ainda a possibilidade de classificar os dados de acordo com a localização dos domicílios, em áreas urbanas e rurais, ou seja, de pessoas que vivem na cidade e no campo. Continuo? Pode. O censo é realizado no Brasil desde 1872 e em 1991 foi feita uma lei que estabeleceu que o prazo máximo para os censos é de 10 anos. Isso. Então, o censo, gente, ele acontece de 10 em 10 anos, tá? As pessoas vão na nossa casa entrevistar, fazer a pesquisa de campo delas para levar lá para o IBGE, para o IBGE ficar ciente de como está o crescimento, o desenvolvimento, a necessidade da população do Brasil, tá? Qual é a importância da realização do censo demográfico? Alguém consegue me responder? Para a gente saber quantas pessoas tem, essas coisas assim? O Antônio, o Antônio tá falando que ele tá querendo entrar, mas não consegue. Porque ele não tem como entrar depois que passa o horário. Ah, tá. Ele quis entrar muito tarde, só que aí a aula já tinha começado há muito tempo, tinha quase 40 minutos de aula. Aí ele vai entrar, ele vai querer saber o que aconteceu, me ajuda, eu não sei fazer esse. Qual é a resposta do número 1? Acaba me atrapalhando. Eu não tenho como admitir pessoas que entram muito tarde. O que eu faço? Eu admito pessoas que entram com 10 minutos de atraso, mas mais do que 10 minutos eu não deixo entrar. É assim na escola. É assim na escola. Se a gente tem dificuldade com a internet, eu entendo tudo isso. Mas eu sempre falo para vocês, comecem a dar um computador do seu celular mais cedo. A sua voz está travando. Porque às vezes tem problema de conexão, tá? Então comecem mais cedo, liguem o computador, liguem o celular mais cedo. Não gosto de trabalhar. A gente não entendeu nada. Eu consegui entender um pouquinho. Tá. Então, um pouquinho que você entendeu já deu. Vamos lá. Qual a importância da realização do censo demográfico? Para que o censo demográfico serve? O censo demográfico, as pessoas vão na nossa casa para fazer perguntas sobre a nossa vida. E assim, o governo vai saber qual é a necessidade da sociedade, tá? É para isso que serve o censo demográfico. Gente, tem gente falando junto comigo. Ana Júlia, desativa o seu microfone. Desativa o microfone. Desativa o microfone. Desativa o seu microfone. Tá.
Eu só fui ligar para te falar que eu ia acender a luz ali. Tá, não precisa ficar ligando para me avisar, não. Vamos lá. Então, vamos lá. Então, qual é a resposta? As informações constituem as informações constituem. Gabriel, você está fazendo, Gabriel? Você está no número 1? Eu tô. Então, já fiz. As informações. Página 123. Número 1. As informações constituem as informações constituem dados importantes as informações constituem dados importantes. Repete, a voz está travando. As informações constituem dados importantes. Como escreve constituem? Gente, cons, C-O-N-S. Cons, O-N-S. Tá, obrigada, tia. Constituem dados importantes que orientarão com a OTIL, que orientarão o planejamento. Repete, tia, de novo. Que orientarão o planejamento. De políticas públicas Tia, o planejamento e o quê? O planejamento de políticas públicas, políticas, tem acento agudo no I, de políticas públicas tem microfone ligado. Tem microfone na Júlia? Desliga o seu microfone. Não. Depois disso acabou? Não. De políticas públicas para atender as necessidades. Para atender o quê? As necessidades. Gente, deixa eu falar, gente. As necessidades da população para atender às necessidades da população. Número 2. Quais dados são levantados na entrevista do censo? Quais são as perguntas que são feitas? Que a gente falou aqui, ó. Quanto ele recebe, quantas pessoas tem na casa, qual o salário das pessoas dentro da casa, qual sua se ele é casado, a sua idade. Se é casado ou solteiro. Tia, não precisa perguntar, não é só ver? A pessoa olha e vê, né? Não, como é que vai saber?
Podemos colocar aí, entre outros. Olha só, espera aí, olha pra mim. Eu sou o quê? Branca. Uma mulher que eu esqueci a idade, usa óculos. Peraí. Bia, eu sou solteira, casada ou divorciada? Divorciada. Que eu já falei. Você já falou. Então, mas a pessoa que vai fazer a entrevista... Não sabe. Não Sim, sabe. eu sei, tem que perguntar. Só tô dizendo em relação à cor. Acho que a pessoa já vê, né? Em relação à cor. Na verdade, todas as perguntas são feitas. Essa coisa de cor, quem vai falar a sua própria cor é a pessoa que está falando. É a pessoa que está sendo entrevistada. Por exemplo, Cor que ela gosta? Achei que a pessoa reconhecia, só por ver. Não, é ela que fala. Ela vai falar, eu sou branca, eu sou negra, eu sou preta. Eu sou morena. Eu sou parda. Não existe moreno. Essa cor não existe mais. Antigamente existia, hoje em dia não existe mais. Qual é, então? Tia, então qual é a cor de quem era morena antigamente? Eu acho que hoje em dia é parda. Ô, mãe, ainda existe pessoa que se chama morena? Ai, Nayara, a aula é aqui, ó. morena. Gente, a tia acabou de falar que não existe morena. Vamos levar a poxa! Vamos desativar o microfone. Nayara, desativa o microfone. Tia. Nayara, desativa o microfone. Fala, Lucas. Posso falar para saber a população brasileira e as suas necessidades públicas, sociais, etc. Tá. Número 2. Quais dados são levantados na entrevista do censo? Vamos lá. Número de habitantes. Coloquem aí, vírgula. Número de habitantes, vírgula. Tia. Que, gente? Deixa. Depois que você acabar de falar, eu falo. A gente pode adiantar a aula. Número de habitantes. Eu tô no número 2, Maria. Número de habitantes. Isso. Idade. Idade? Idade. Escolaridade. Religião. Cor. Cor e raça. Maria, desativa o seu microfone. Tá Cor e o quê? Cor e raça. Raça é com C cedilha. Ana Júlia, não precisa ficar repetindo o que a tia fala, porque senão atrapalha, tá? Cor e raça, estado civil e etc. Bota etc, porque eles fazem muitas perguntas. Vamos lá na página 124. Ô, tia, eu sei que faz muitas perguntas que atende a maioria da população, mas o IBGE nunca bateu aqui em casa e perguntou essas coisas, nunca veio aqui. Já bateu sim, você devia ser muito pequenininha. Quando eu era pequena, eu morava em outro lugar. Então, já deve ter batido na sua casa. Eu me mudei com uns 7, 8 anos. Bia, é de 10 em 10 anos. Então, se ele deve ter feito, provavelmente, eu acho que o último IBGE foi em 2010. O último censo foi em 2010. Em 2010 eu estava com uns meses ou um ano, dependendo do dia. Foi por isso. Eu acho que foi em 2010. Vamos lá, na página 2010 foi quando eu nasci. Gente, página 124, a gente tem uma imagem aqui de uma pirâmide etária, que é um gráfico que mostra a distribuição da população por idade. Vocês podem observar aqui, olha, aqui logo no comecinho, que aqui a gente tem 95 a 94, aí começa de baixo para cima, né? De 0 a 4 anos, de 5 a 9 anos, tá? Isso é uma pirâmide etária, que é um gráfico que mostra a distribuição da população por idade, tá? Aí, de um lado,
fica a proporção de homens, que está escrito até aqui embaixo no gráfico, fica a proporção de homens em cada faixa de idade, e do outro lado fica a proporção de mulheres em cada idade. Tá? Sim, sabe uma coisa que eu percebi? Bem mais mulheres têm mais de 100 anos, né? Mulheres vivem mais, né? Sei lá. Somos mais fortes. 100 anos? Não tem nenhuma mulher, nenhum homem lá em 100 anos. Ué, aqui, ó, mais de 100 anos. Homem, 835. Mulher, 5.242. É. Diferença. Vamos ver aqui, ó. A parte inferior se refere aos mais jovens. A parte inferior é a parte de baixo, tá, gente? Se refere aos mais jovens. A parte do meio aos adultos e a parte superior aos mais velhos, tá? Vamos lá. Lê para mim, Maria Clara Pacheco. Não tá aí? Eduarda. Nayara já leu? Como? Tá, então vai Maria. Vai, Eduarda, você mesmo. Como são os brasileiros? As informações sobre a população podem ser organizadas de muitas maneiras. Uma das formas é a organização desses dados por faixa etária e gênero, por exemplo. O gráfico que mostra a população organizada por idade e gênero é chamado de pirâmide etária. Veja a seguir a pirâmide etária brasileira em 2015. Isso. Quando a gente fala em gênero, a gente está falando em quê? O sexo masculino e feminino, né? Sexo. Homem e mulher. Sim. Vamos lá, lê continua. A análise de dados. A análise de dados, como os dados gráficos anteriores, é muito importante para o governo. Diante para análise, é possível tomar decisões sobre investimentos, obras e diversas políticas públicas. Além disso, esses dados também podem fornecer informações sobre a qualidade de vida em uma população. Isso. Então, esse gráfico serve para saber a quantidade de pessoas, a qualidade de vida delas, se tem muito pobre, se tem muita classe média, né? Como que as pessoas estão vivendo, quais são as dificuldades das pessoas, quais são as necessidades das pessoas que elas precisam, né? Qual a quantidade de mulheres, qual a quantidade de homens, se tem muita criança, se tem muito idoso. Esse gráfico serve para isso, tá? Vai. A distribuição de uma população por idade se divide mais comumente em 3 faixas: jovens, adultos e idosos. Vamos lá. Continua aqui. Posso ler, tia? Vai, Lucas. No Brasil, o número de integrantes de uma família tem diminuído. Isso quer dizer que no passado era comum as famílias terem muitos filhos. Além disso, os avanços na tecnologia, infraestrutura, tratamento de água, esgoto e saúde, campanhas de vacinação e tratamentos médicos mais adequados fazem a estimativa de vida das pessoas aumentar, ou seja, elas vivem mais. Entretanto, apesar olha só, o perfil da população ele vem se modificando muito ao longo dos anos, né? Antigamente, os idosos... Quem está falando, gente? Gente, desliga o microfone, por favor. Eu tenho que ficar pedindo isso toda hora. Vocês estão igual o 4º ano. Só que o 4º ano, eles são menores. Ana Júlia, você ouviu? Desliga o telefone, o microfone, Ana Júlia. Está atrapalhando, gente. Não é atrapalhar a mim, não, porque eu sou a professora. Atrapalha vocês e os seus amigos. Nós estamos aqui para assistir aula, não é para conversar, não é para bater papo. Nós estamos numa sala de aula online. É a mesma coisa que sala de aula. Poxa, o que está acontecendo com essa turma hoje?
Não sou só eu que estou reclamando, não. Os amigos de vocês também estão reclamando. Tá barulho demais. A gente pede o microfone desligado, todo mundo ativa o microfone. Então, o perfil da população brasileira mudou muito nos últimos anos, né? Antigamente, os idosos eles não duravam muito tempo, né? Existia muito mais quantidade de criança, porque antigamente as pessoas tinham 3 filhos, 4 filhos, 5 filhos, 6 filhos, né? Tinham muitos filhos, né? Hoje em dia as pessoas têm menos filhos, né? E hoje em dia com essas ações de política pública, a sociedade tem vivido mais tempo, né? Tem ajudado muito a sociedade com campanha de vacinação e tratamentos médicos e outras campanhas que têm ajudado a sociedade a viver mais tempo, tá? Vamos lá, continua para mim, Gabriel. Entretanto, apesar dos avanços conquistados, ainda há muito o que se desenvolver em infraestrutura e no atendimento médico à população no Brasil. Ele saiu, tia. Tá, pode continuar. Tudo isso fez com que a esperança de vida ao nascer dos brasileiros aumentasse. Ela mostra uma média de tempo de vida que a população provavelmente viverá naquele ano. Observe os dados da tabela. Brasil, esperança de vida ao nascer. Isso, e aqui a gente tem, olha, em 1940, idade em anos. Qual é a esperança de vida? Até 42 anos, 1960, 52, 1980, 63, 2070. Provavelmente agora em 2020 a expectativa de vida é muito maior, né? Fala, Lucas. Tia, eu já pesquisei várias vezes na internet e várias pessoas no século XIX morreram 40, 50, 60 anos. Hoje em dia... Tia, como assim? Não entendi. Esperança de vida ao nascer? Não entendi. Outras pessoas acham que elas vão ficar vivas. Em 1940, muitas pessoas morriam com 42 anos, com 40 e poucos anos. Em 1960, muitas pessoas morriam com 50 e poucos anos. Em 1980, muitas pessoas morriam com 63 anos. Em 2000, muitas pessoas morreram com 70 anos. Tá. Agora entendi. Achei que era tipo a quantidade de uma pessoa ano tal tá com 42 anos, ano tal 50. Agora entendi. A cada ano tem uma quantidade maior de pessoas que morreram na idade. Tia. Isso. E hoje em dia, a expectativa de vida está aumentando muito, porque a qualidade de vida das pessoas também está melhorando, né, com as políticas públicas. E hoje em dia também, gente, as pessoas se cuidam muito, né? Hoje em dia a tecnologia está muito avançada, a gente tem os idosos praticam esporte hoje em dia, tomam vários remédios para controlar vários... É verdade, meu avô ele pratica tênis. A minha mãe ela faz ginástica. A minha mãe faz ginástica. Minha mãe tem quase 80 anos, ela faz ginástica. E as pessoas se cuidam muito, né? Fala, Lucas. Depois eu posso ler? Posso continuar, tia? Vai, continua rapidinho. Deixa eu ter uma pergunta. Peraí, depois você faz a pergunta. Vai, Lucas, fala. Que a hora está passando, gente. O menor número de nascimentos e um aumento da esperança de vida faz com que a população do país seja, ao longo do tempo, composta de mais idosos do que de adultos. Ou seja, ocorre o fenômeno de envelhecimento da população. Hoje em dia tem mais pessoas idosas. Tia. Oi, fala. Eu não sei se em 2020 agora vai ter pessoas que vão viver mais, porque com esse coronavírus tem muita gente morrendo bem nova. É verdade. Acho que mais gente curada do que morta. Graças a Deus. Vamos lá. Com o aumento, com o aumento da expectativa de... envelhecimento da população brasileira.
No passado, o Brasil era considerado um país jovem. A população de 0 a 19 anos é a mais numerosa. Então, Tia, fala de novo, tá travando. Não deu para ouvir nada que você falou. Então, lê para mim você, Bia. Tá. No passado... Peraí, só um minuto. No passado, o Brasil era considerado um país jovem, pois a população de pessoas de 0 a 19 anos era a mais numerosa. No entanto, ao se observar a pirâmide etária de 2010, percebe-se que atualmente o país é considerado adulto, já que a população de pessoas com idade de 20 a 59 anos é a mais numerosa. A tendência para os próximos anos é que a população idosa seja mais numerosa do que a jovem e adulta. Mas que diferença isso faz? Independente da idade de uma população, os governantes têm de garantir boas condições de vida para todos. Isso. No entanto, não importa se a população é jovem, não importa se a população é adulta, não importa se a população é idosa. Os governantes têm que cuidar da população, independente da idade. Eles têm que fazer projetos para beneficiar a população, até porque a gente paga imposto para isso, né? Então, a gente não vai continuar aqui, porque aqui vai estar falando só sobre os idosos. Vamos para a página 127. Fala, Bia, rapidinho. Tia, sabe uma coisa que eu percebi nesse texto que eu li rapidinho? Antigamente tinha mais jovens. Aí depois teve mais adultos, porque os jovens cresceram. Aí depois vai ter mais idosos. Os adultos vão crescer. Não é isso que está tentando retratar? É isso aí. Brasil em cor e raça. Lê, Bia. No censo demográfico, há perguntas que se referem à cor ou à raça da população. Essa informação é autodeclarada, ou seja, cada pessoa responde de acordo com a forma como ela mesma se vê. Há 5 opções de respostas: indígena, parda, como você falou, tia, amarela, preta ou branca. Veja o gráfico a seguir. Os números representam a porcentagem de pessoas que se declaram de determinada cor ou raça. Por exemplo, no ano de 2000, 38% da população se declarou parda, enquanto no ano de 2010, esse número subiu para 43%. Isso. Aí aqui a gente tem um gráfico, né, do Brasil por cor e raça. Número 1. O que as cores seguintes indicam no gráfico? Escreva. O que o azul indica? 2000, o ano de 2000 e verde 2010. Isso aí. Tia, você pode esperar um pouquinho que eu estou marcando as coisas? Não pode esperar não, gente. Não posso. A gente está atrasada. Tá, desculpa, tia. Pode prosseguir. O ano dos dados de 2000, o azul, e o verde. O ano dos dados é de 2010. Qual é a percentual de pessoas que se autodeclaravam pardas em 2000? No gráfico. 38,5%. Está lá no gráfico, lá no gráfico. Isso está na letra A. 38,5%. 43,1%. 38% e 43%? Olha só, na letra A, 2000, 38,5%. Na letra B, em 2010, 43,1%. Tem como Número 3. colocar o porcento, o negocinho? Sim, o 5%. Que é aquele tracinho com as bolinhas. Tem que colocar o sinal da porcentagem. Qual era o percentual das pessoas que se autodeclaravam brancas em 2000? 53,7%.
Isso, 53,7%. Faltam só 10 minutos. Letra B, 2010, 47. 47,7%. Eu não vou conseguir dar história hoje. Poxa, logo no tempo. Mas sabe por que vocês estavam muito agitados hoje? Toda hora eu tenho que chamar a atenção. Poxa. Fora a minha internet também, que ela não pegou muito bem hoje, não sei por quê, eu tô do lado do meu modem. É verdade, tia. Foi umas 5 vezes, sei lá, que ficou travado. Aí acaba atrasando. Página 128. A distribuição da população brasileira. Eu posso ler? Pode, Nayara, lê para mim. Assim como a população mundial se distribui igualmente por todos os países, a população brasileira também se distribui de forma variada dentro do país. Veja no mapa a seguir. Isso. Aí nós temos um mapa aqui da distribuição da população no ano de 2014, tá? Continua a ler. Você percebeu que a concentração populacional é maior em determinadas áreas, como o litoral e as capitais dos estados. Isso pode ser explicado pelo processo de colonização do país. Durante esse processo, a ocupação do território brasileiro se iniciou pelo litoral. Ao longo do tempo, o desenvolvimento de diferentes atividades econômicas nas áreas do interior do país promoveu a progressiva interiorização da ocupação do território. Por sua vez, a concentração do poder político e econômico nas capitais dos estados também favoreceu a concentração da população nessas cidades. Isso. Número 1. Em qual região do mapa há uma maior concentração de habitantes? No norte. No norte? Não, pera, desculpa. No leste. Na região leste, ó, do lado de cá. Do lado de cá. Há uma grande concentração. Tia, acho que é leste mesmo. É leste. É que eu tava falando leste pra cá. Não pra cá. Circule de amarelo no mapa 3 capitais de estados nessa direção com maior concentração de habitantes. Rio de Janeiro. Pode colocar. Rio de Janeiro tem bastante. RJ? É para marcar RJ? O que é para marcar mesmo? São Paulo. Para circular. É para circular. São Paulo. Tá escrito, onde está escrito Rio de Janeiro, né? RJ. Circula de amarelo. São Paulo. Ai, para de falar, gente, junto comigo. São Paulo, isso aí. São Paulo. E que Minas mais? Gerais. Minas Tô te Gerais. perguntando porque eu não quero errar, tia, porque tô com Minas Gerais. Pode ser também. Tem bastante gente em Minas Gerais. Paraná. Salvador. Espírito Santo. Isso. Gente, são 3, tá ótimo. Senão a gente Calma, traz, ó. gente. Já marquei 3. 5º ano, quero falar. Identifique no mapa a sigla do estado em que você mora. Agora, considere 3 níveis de concentração de habitantes. Baixo, moderado e alto. Em qual deles você acha que seu estado se encaixa? Moderado. Alto. Atualmente, Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte são os estados que têm mais população do Brasil. Belo Horizonte, achei.
Ô tia, só faltam 3 minutos para acabar sua aula. Ô, Ana Júlia, eu já te falei que eu tenho relógio aqui e tenho relógio no meu computador. Não precisa me avisar, eu estou acompanhando. Pode ficar tranquila. Tá. Continua a ler para mim. Comora, tá com som aí? Lê para mim esse texto. Alguém saiu aí, hein? Lê para mim, Gabriel. Gabriel não. Gabriel não está aí, né? Lê para mim, Lucas. Quais são as cidades mais populosas do Brasil? Quais são as cidades mais populosas do Brasil? Em 2017, BGE divulgou um estudo que mostrou que mais da metade dos brasileiros mora em apenas 5,6% dos municípios, demonstrando como a concentração populacional é alta. Só as capitais juntas concentram quase 50 milhões de pessoas. Excluindo as capitais, as 10 cidades mais populosas do país são Guarulhos, São Paulo, Campinas, São Paulo, São Gonçalo, Rio de Janeiro, São Gonçalo, Duque de Caxias, Rio de Janeiro, São Bernardo do Campo, São Paulo, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, Santo André, São Paulo, São José dos Campos, São Paulo, Osasco, São Paulo, Jabotão dos Guarupes, Pernambuco. Para quanto São Paulo, hein? É. Vai, continua. Tem mais? Também 130. Vamos lá. Também se sabe que a maior parte da população vive nos municípios que estão no litoral do país. Ao todo, essa parcela de habitantes reúne mais ou menos 27% da população, com base no censo de 2010. É pela grande quantidade de brasileiros que vivem no litoral que a Mata Atlântica conserva apenas 8,5% de suas florestas. Isso. Agora aqui embaixo, número 1. Quanto cresceu a população brasileira desde o primeiro censo demográfico? Para resolver essa problema, consulte a tabela e use uma calculadora. A gente não precisa usar uma calculadora, né? A gente vai pegar o ano que tem o maior número de habitantes. Qual é o ano aqui dessa tabela? 2010. 2010. E vai subtrair pelo ano que tem o menor número de habitantes. Qual é o ano? Qual? 1872. Isso, vamos fazer uma conta de subtração. Espera, quê? Qual era o outro número? 2010 menos 1872. Ah, tá. Dá 9.000. 38? Gente, não fala no microfone. Faça as contas com o microfone desativado. 2010. É para falar o resultado? É o quê? Para falar o resultado? Quanto deu o seu? Tia, 2010 e o quê? Gente, pega o número da população de 2010 menos a população de 1872. Qual deu o seu? Quanto deu o seu, Bia? Errado, eu diminui o número do ano. Eu coloquei 2010 menos 1872. Não, é a população, não é o número. Eu sei, agora que eu vi. A gente tem que saber quanto cresceu a população brasileira do primeiro censo demográfico até agora, até 2010. Tia, posso falar o meu? Fala. 180.826.000. Isso. É isso aí. 180.826.000. Vou colocar aqui no bate-papo. Vou colocar aqui nas linhas. Quanto deu? 180.826.000.
Olha aí no bate-papo que tá escrito aí. Eu coloquei bem aí no bate-papo. Para depois. A gente Tem certeza? Tem. É isso mesmo. Eu não tô vendo. No Colocou bate-papo? Botei. Será que a tia colocou no quadro? Ou não escreveu? Pode ter colocado só para uma pessoa especificamente. Ah, sei. não, é porque não tá indo. Tá escrito assim, reservadamente. Não tá Então, indo. tia, você colocou para um só aluno, só para um aluno. Como se fosse uma conversa privada no WhatsApp. É? Entendeu? Só você e a pessoa. É que aqui tem como você mandar para todo mundo ou para uma pessoa específica que tá aqui dentro, na sala. Nayara, Oi. então, Por isso que você ninguém quer viu, só uma pessoa comentar? específica. Manda no chat, já que a tia não quis Então vamos comentar. lá. Maria Clara, tá barulho, Maria. Ó, então é 180 milhões 826 000. Fala, Ana Júlia. Tá certo. 9 milhões 9.302 mil. Ana Júlia, eu tô repetindo aqui toda hora o valor. Olha, 180 milhões. Bota aí, Ana Júlia. Você colocou 190 milhões 756 mil menos 9 milhões 930 mil. Colocou, Ana Júlia? Calma aí. Calma aí, vou tentar você de novo. O resultado é 180 milhões. É para colocar 226. Posso 180 falar, milhões, Bia, eu quero falar sozinha. Tia, o que escreve nas linhas? Espera aí. A população cresceu 180 milhões 826 mil habitantes. Vou colocar aqui na linha. A população cresceu, aí você vai botar o quanto ela cresceu, que é o resultado da conta. Você já botou, Maria Ana Júlia? 180 milhões 826 mil. Júlia? Ana Júlia? Ai. Vamos lá, gente. Página 131. O censo demográfico também colhe informações sobre a Ana Júlia, peraí um instante. O censo demográfico também colhe informações sobre a média de filhos por mulher. Leia o mapa a seguir para resolver as atividades. Então, esse mapa é o mapa do Brasil, quantidade de filhos por mulher em 2010. Tá? Aí nós temos aqui a legenda que mostra... Gente, olha o barulho. Esse barulho é de quem? Aí nós temos aqui a quantidade de filhos por mulher, a tabela aqui embaixo. De acordo com os dados do mapa, relacione a primeira coluna à segunda. Região onde as mulheres têm mais filhos. Qual é a região? Região norte e região centro-oeste. Não, só a região norte. Região onde as mulheres têm menos filhos. Que é a região sudeste e a Tia, repete. Tá travando. regiões onde as mulheres têm menos filho. Região nordeste, região sudeste, região centro-oeste e região sul. Região onde as mulheres têm menos filhos. Região centro-oeste, região sul, região sudeste, região nordeste. Região sul, região sudeste
Região Nordeste. Tia, repete. Pra mim travou. Repete. A internet ficou meio ruim. Região onde as mulheres têm mais filhos, ouviu? Sim. É a região norte. Olha a quantidade de mulheres que têm mais filhos. Região onde as mulheres têm menos filhos. Região sudeste. Região sul. E sudeste? Região sudeste. Travou de novo, tia. Região sul. Travou de novo. Região sul, região nordeste e sudeste. Ah, tá. Obrigada, Nayara. Tinha travado. De nada. Vamos lá. Por que se diz que o Brasil tende a ser um país idoso? Porque antigamente, quando tinha muito adulto, os adultos vão virar idosos, né? Mas como é que formula uma resposta? Tia do seu livro, sim. Eu entendi, mas o lance tem que formular a resposta correta. Isso. Porque tem mais idosos no Brasil, né, tia? Porque, vamos lá. Porque na pirâmide etária, Itália? Etária. Porque na pirâmide etária o número de idosos tem crescido. Que tia que você fala? Você pode repetir? Porque na pirâmide etária o número de idosos tem crescido. Porque na pirâmide etária o número de idosos tem crescido. E o de jovens e adultos tem diminuído. Tia, porque na pirâmide Itália o número de idosos tem crescido. Isso. E o de jovens e adultos. Tem diminuído. Ô, tia, o da Júlia tá certo? Ela colocou no chat. Ela falou que eu respondi a mensagem do cartão, tá? Amiga, olha só. Júlia, e porque o número de idosos tem crescido. O número de jovens tem crescido. O número de que, tia, tem crescido? O número de jovens tem crescido. De jovens e adultos tem crescido. E o número de jovens e adultos tem crescido. Gente, eu não sei o que houve aqui com o meu bate-papo. Estou tentando aqui ativar. Tia, coloca aqui, ó, para todos. Mas eu estou colocando. Tia, você fez alguma coisa que eu só posso falar ou com todo mundo ou com você. Acho que você tirou o particular, sei lá. Mas, tia,
Ah, não tá indo para todos? Só se a sua internet tiver ficado ruim. Não, aí fica escrito aqui, reservadamente. Porque você não colocou. Você não tem o para. Aqui mostra aí você pra clica, mim que... Aí depois coloca todos. Eu clico e quando... Ó, eu vou escrever alguma Eu marquei coisa... aqui, ó. Eu marquei aqui. Todos em modo público. Todos em modo público, para mim poder falar com todo mundo. Em público. E não tá indo. Agora, não. Só foi a... Não tá indo, não. A Júlia que escreveu alguma coisa. Deixa. Compare o mapa Brasil, quantidade de filhos por mulheres de 2010, com o mapa Brasil, distribuição da população em 2014, da página 128, e responda. Vamos lá. Da página 128. Desliga o microfone, gente. Quantidade de filhos por mulher, aonde? Aqui. E o mapa da página 128. Nas localidades onde a população se concentra, as mulheres têm mais ou menos filhos? Menos filhos. Isso aí, ó. Porque onde a população se concentra fica no Sudeste. No Sudeste tem menos filhos. Isso aí. Especificamente no Rio, São Paulo e Minas. No eixo. É isso aí. Conseguimos terminar o livro de geografia, mas o de história eu não consegui. Mas eu vou dar para vocês um dever para casa de geografia, porque aí vocês fazem o dever e eu corrijo, tá? Na próxima aula. Página 120 de geografia. Vocês vão fazer da página 120. Não é de geografia. Desculpa, não é geografia, não, é história. Da página 52. 52 e 53. Para casa de história. (52) e 53 para casa. Tá. Ô, tia. Oi, gente. Quando você falou lá, aquele coisa de jovens e adultos aumentando, foi na letra B, né? Ah, Bia. Peraí, eu não sei. É por causa que você falou na letra B. Porque na pirâmide etária, o número de idosos tem crescido. Aí você falou outra coisa depois de jovens e adultos aumentando. Qual é o número? É número 2, letra B. Por causa que a Ana Júlia colocou, os idosos têm aumentado, os adultos têm diminuindo. Só que eu não ouvi que você falou direito. Olha só, o número de idosos tem crescido e de jovens e adultos tem diminuído. Ah, tá, porque você tinha falado de primeira, que era porque na pirâmide etária, o número de idosos tem crescido. Mas é isso. Então os dois tá bom, né? Ah, tá, achei que eu tinha pegado errado. Tá, vamos lá, para casa, página 52 e 53 de história. (56) até a página 61 para casa. A maioria é texto e é pequeno os textos, porque aí eu só explico. Tá? Tá. Então, página 52 e 53. 56 a 61. Tá ótimo, Júlia. Parabéns. 56 a 61. Todo mundo copiou as páginas? Sim. Tá ótimo. Aí na próxima aula a gente só corrige, tá bom? Tá bom.
Tchau. Beijo pra vocês. Tchau, tchau. Tchau. Até sexta. Até.